Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4 do curso de Química Inorgânica Básica 1. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a nomenclatura dos ácidos, ou seja, como que a gente dá nome para os ácidos. Os ácidos, para a gente poder dar nome para eles, a gente vai dividi-los em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Pelo nome é mais fácil da gente entender. Oxiácido é ácido que possui oxigênio, né? E os hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio. Para os hidrácidos, é muito fácil a gente dar nome. Como que a gente dá nome para o hidrácido? A gente começa com ácido, pega o nome do elemento que está ali e adiciona hídrico no final. Então, por exemplo, HF, ácido, qual que é o elemento que está junto ali? É o flúor. Então fica ácido fluorídrico. O HCl, o elemento que está ali é o cloro. Ácido clorídrico. O HBr, o elemento que está ali, é o bromo. Ácido bromídrico. Ácido iodídrico. E por aí vai. Então, para dar nome para hidrácido, muito simples. Quem que são os hidrácidos? São os ácidos que não apresentam oxigênio. Como que a gente dá nome para eles? Basta pegar o elemento que está ali e colocar hídrico no final. Agora, para os oxiácidos, existe um pouquinho de complicação, talvez. Para os oxiácidos, a gente tem aquilo que a gente chama de ácidos base, né? Que são aqueles que são o que dão origem aos outros nomes. Quem que são os ácidos básicos, ou os ácidos bases, né? São esses que estão nessa tabelinha para a gente aqui, ó, do lado esquerdo. É o ácido bórico, o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido clórico. Então, olha só, os ácidos base, né, que vão servir de referência para a gente aí, todos eles terminam em ico, certo? Quando a gente faz a análise da tabela de ânions, a gente pode pensar que são aqueles ácidos, aqueles ânions que terminam em ato. Então, por exemplo, o CO3-2 é o carbonato. Quando vai formar o ácido, ele tira o ato e põe o íco. Então, fica o ácido carbônico. Inclusive, eu vou ensinar para vocês um macetezinho, que é uma frase, que é: mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Então, olha só, eu pego essas terminações e substituo. Quando que eu posso fazer isso, professor? Quando eu estou fazendo análise da tabela de ânions. Quando eu pego o nome do ânion, se ele terminou em ito, ó, mosquito, eu mudo para oso, porque é mosquito teimoso. Quando o ânion termina em ato, eu mudo para ico, porque eu te bato, eu te pico. E quando ele termina em eto, eu mudo para hídrico. Essa é também uma outra forma. Mas vamos voltar aqui para esses ácidos base. Então, quando eu pego um desses ácidos base aqui e retiro um dos oxigênios, eu vou substituir o ico por oso, certo? Então, olha só, peguei aqui o HNO3. O HNO3 é o ácido nítrico. Se eu tirar um oxigênio, fica HNO2. Se eu tiro um oxigênio, eu tiro o ico e substituo por oso. Lembra lá, o mosquito teimoso. Então ele fica o ácido nitroso. Basta tirar o ico e colocar oso. Quando eu tiro 2 oxigênios, a coisa muda um pouquinho. Então, vamos pegar, por exemplo, o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Quando eu tirar esses 2 hidrogênios, eu vou colocar o oso no final, mas eu vou colocar um hipo no começo, tá? Então, o H3PO4 é o ácido fosfórico. O H3PO2, né, tirei 2 oxigênios,
É o ácido hipofosforoso. Então, substitui o finalzinho por oso e põe o hipo como prefixo, certo? E ainda do ácido base, eu posso adicionar um oxigênio. Quando eu faço isso, eu vou mudar o prefixo e o sufixo. Prefixo é aquilo que vem antes e o sufixo é aquilo que vem depois. Então, olha só, vou pegar como base o ácido clórico. Vou adicionar um oxigênio. Então, é o HClO4. O HClO3 é ácido clórico. O HClO4 é o ácido perclórico. Entendeu? Então, eu coloco o Olá, peço per. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Eu site. coloco o per lá no começo e o meu sufixo eu permaneço com o ico. Então, olha só. Se eu tirar um oxigênio, substitui o ico por oso. Se eu tirar dois oxigênios, eu troco por oso no final e coloco hipo no começo. Se eu acrescento um oxigênio, a gente coloca per no começo, tá certo? Nomenclatura parece difícil, mas a gente só vai conseguir deixar ela mais fácil de um jeito, praticando. Vamos ver como é que ficaria isso no exercício? Então, olha só. É muito comum que nos exercícios ele não apresente, não peça para a gente dar o nome. Mas é muito comum nos exercícios que ele ou dê para mim a fórmula molecular ou ele dê o nome e eu precise identificar ou eu precise escrever ou o nome ou a fórmula desse ácido. Então, olha só, o HF, lembra lá, é hidrácido? É hidrácido. Hidrácido muito simples. Lembra o nome do meu elemento que está ali e ponho hídrico no final. Então, é o flúor, é o ácido fluorídrico. É o iodo, é o ácido iodídrico. Certo? Lembra lá do mosquito teimoso, tibato, tipico, timeto, novidrico? Posso usar também, mesmo naqueles que são oxiácidos. Então, olha só, H2SO4. O SO4 é o sulfato. Mosquito teimoso, te bato, te pico. Eu tiro o ato e põe o ico, né? E é muito comum, às vezes, eu engolir o ur, né? E às vezes fica o ácido sulfíco. Olha como ficou estranho esse nome, né? Então a gente põe o ácido sulfúrico. E lembra lá, ele é também um ácido base, certo? Mesma coisa com H3PO4. O PO4 é o fosfato. Tira ato, põe ico no final. Então é o ácido fosfórico. Mesma coisa aqui, ó, precisa fazer uma adequaçãozinha, porque se eu só tirar o ato e colocar ico, fica ácido fosfíco, fica estranho, né? Então a gente põe o ácido fosfórico. Uma segunda questão aqui, ó, que eu já comentei inclusive um pouquinho antes na aula, que é uma questão adaptada do Enem, essa aqui, inclusive. Então, olha só, o ácido acético possui fórmula H3CCOOH ou H4C2O2. Faça a reação de ionização desse ácido.
Então, eu preciso primeiro saber como é que vai ficar a minha fórmula estrutural disso daí. Então, eu venho aqui, ó, e desenho minha fórmula estrutural. Essa primeira aqui, ela já me dá uma ideia de como que vai estar na minha molécula lá, o H3C. Então, no carbono eu tenho 3 hidrogênios. Ligado nesse carbono eu tenho um outro carbono. Tenho 2 oxigênios e um hidrogênio ligado a um deles. Já a outra fórmula aqui não me deixa isso claro. Eu preciso, então, aprender a fazer essas fórmulas geométricas, tá, pessoal? E aí, olha só, fiz a minha fórmula geométrica aqui, minha fórmula estrutural, eu consigo identificar, desculpa, não é geométrica, é estrutural, gente, troquei o nome aqui. A minha fórmula estrutural, consigo perceber, olha só, esses 3 hidrogênios não são ionizáveis. Já esse outro hidrogênio, ele é ionizável. Por quê? Porque ele está diretamente ligado a elemento muito eletronegativo. Então, ele é ionizado. Só tem um elemento, hidrogênio ionizado. Então, tá aqui, ó, H+, mais. O que sobrou? 3 hidrogênios. Engoli um carbono aqui, tá? Vamos arrumar aqui? Olha só. C2, OO. Ou H3C, 2O, 2 menos, né? Então, ó lá, tenho 3 hidrogênios, 2 carbonos, 2 oxigênios e a carga ficou -1, certo? Então, olha só, é só contar o que ficou, gente, depois que ionizou. Ionizou um hidrogênio, então tá lá, H+, ou H3O+. O hidrônio, ou H, ele é sempre mais 1. O que sobrou? 3 hidrogênios, 2 carbonos, 2 oxigênios. Coloquei isso de uma forma ou de outra, tá certo? Pessoal, espero que a nomenclatura de ácidos tenha ficado mais tranquilo para vocês e a gente se vê na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre as bases. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!